Glória a Deus. Irmãos, eita. A graça e a paz, irmãos, amém? Amém. Vou pedir para vocês continuarem de pé, já que vocês ficaram um tempinho, né? Porque nessa ceia do Senhor, nós vamos estar recebendo algumas irmãs, né, abençoadas aqui, como membros da nossa igreja, amém? Então eu queria pedir para a Giovana, uma Ruth subir aqui, amém? Para poder estar fazendo parte. Elas estão já congregando algum tempinho com a gente. Pode subir aqui com a gente, aqui, irmã. E elas manifestaram o desejo de estar se tornando-se membro da IABC, né? Que benção, né? Então, assim, isso é um crescimento bom. Estamos felizes porque elas fazem parte lá da célula Ágape, né? Junto com o Chiquinho. Cadê meu querido Chiquinho? Né? Chega aqui, meu filho. Vem cá. Vou pedir para a Pri não, porque a Pri está com o nenenzinho no colo, ficar mais essa bênção. Está lá na célula de Tiago Francisco, querido, vulgo Chiquinho, né? Então, assim, estão indo lá, estão indo bem, está tudo tranquilo. E elas estão querendo fazer parte dessa igreja. Amém, irmãos? A igreja recebe aí como membro? Ó, que benção, hein? É livre e espontânea vontade de vocês, isso mesmo? Certeza? Já entenderam como funciona tudo aqui na igreja, né? Para a graça de Deus, né? Então vamos estender as mãos para cá, irmãos. Vamos recebê-las e orar por elas. Pai amado e Pai querido, nós queremos orar pela vida, Senhor amado, de Giovana, de Dona Ruth. Que o Senhor possa cobri-las com o teu sangue. Que Giovana e Ruth sejam, Pai amado, agraciadas pelo Espírito Santo. Que sejam canal de bênção dentro desta igreja. Que sejam trabalhadoras na obra do Senhor, no nome de Jesus. Guarde suas famílias. Guarde, Senhor amado, os seus filhos. Guarde, Senhor amado, Deus querido, tudo na história delas. Que tudo corra bem, Senhor. Que a partir de hoje, Pai amado, nós estamos tendo cobertura na vida delas. E que o Senhor possa estar guardando debaixo das tuas asas, ó poderoso Altíssimo Senhor. Muito obrigado pela vida delas. Nós, Pai amado, estamos sendo honrados pela vida delas neste lugar. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amadas, sejam bem-vindas. É uma honra. Tamo junto, hein? Fica na paz, querido. Amém? As crianças podem ir, o Ministério Tenaz do altar de joelhos, clamando a Deus. Só na intercessão. Ordem do Camarguinho. Irmãos, queridos, a graça e a paz mais uma vez. Bom dia a todos. Eu queria que a gente aplaudisse os jovens adolescentes aí da igreja, irmão. Tiveram, né, uma bênção. Mostraram bastante afinco. E isso é bom, eles veem como é bom eles trabalharem, né, para o Senhor. Ontem o André, vocês sabem que minha neta nasceu, desculpa, né? Chato. E assim, minha netinha nasceu e o André está em casa, você sabe aqueles períodos, né? Você está me matando aqui, hein? Esse som aqui. E o André teve que delegar, né? Então delegou algumas coisas para outros, né? O Arley, estamos já começando já, né, junto com Manu, os dois ontem trabalharam bem, ficaram na liderança aí junto com o Alex, né? Alex supervisionando as coisas, foi muito legal. E tinha bastante jovens adolescentes ontem, foi muito bom o culto, foi muito bom, né? Conceição falou comigo lá, tinha adultos presentes, tinham jovens, tinham adolescentes, foi um culto fantástico. Tinha visitantes também, né? De repente a gente está propagando já também o ano 60 por aí também, entendeu? Não é verdade? Então foi muito bom. Queridos, o assunto que eu quero falar nessa manhã, se você está com caneta, eu anotaria, porque foi Deus me iluminou algo extraordinário nas escrituras aos meus olhos. Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Texto conhecidíssimo para a ceia do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela sempre se renova a cada, quem lembra? Dia, cada manhã, né? 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos do versículo 23 ao versículo 25. Eu vou ler e depois vou estar orando e peço para os irmãos se assentarem, mas fique ligado. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após de haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, e fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor amado, eu quero agradecer por tua palavra, quero agradecer, Senhor amado, no nome de Jesus, pelo Espírito Santo estar aqui nessa manhã, e que o Senhor possa falar aos nossos corações de forma extraordinária. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Amém, Senhor. Sente aí, querido, por favor. Irmãos, eu estava olhando esse texto e, como sempre, eu fico pensando cada vez mais, né, com o que ministrar na igreja. Essa semana mesmo eu estava vendo um pastor extremamente famoso, né, no mundo todo, já viajou mais de 100 países pregando a palavra. E ele, essa semana, ele decidiu abandonar o ministério itinerante. Então ele disse, gravou um vídeo, dizendo que não pregaria mais fora, como vinha pregando. Ele ficava fora da igreja dele, né? Praticamente 4, 5 meses fora da igreja. E ele decidiu desistir desse ministério itinerante, ficar focado na sua igreja local, aonde ele é o pastor. Fiquei pensando naquilo e, lendo esse texto, eu falei assim: como pode a vida da gente encaixar para algo? Por quê? Ele diz que entendeu que o ministério itinerante é um ministério mascarado, falso, em algumas áreas. Por quê? Porque é muito fácil pregar na igreja dos outros, irmãos. É muito fácil. Pregar na igreja dos outros é a coisa mais fácil que existe. Sabe por quê? Porque você não está lá todo dia. Sabe, você não vê os problemas todos os dias. Por isso que ter um ministério itinerante é uma coisa falsa. Por um pregador, por um líder, né, para um pastor, para um apóstolo, um missionário, uma missionária, porque é muito fácil, né? Você chegar na igreja e dar uma palavra, você vai pegar o seu avião e vai embora e não volta mais, ou então você vai voltar daqui a 2 anos, porque é um fim. E as pessoas na igreja não estão preocupadas com o meio, e é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar de transição. Esse texto me mostrou uma transição. E como é difícil fazer a transição. Porque não foi fácil para ele largar. Porque pensa comigo, ele estava com várias agendas já marcadas, né, de janeiro até julho. E de agosto agora até o final, para agora em diante, ele não fechará mais agendas. É só a igreja dele. Agora pensa comigo como isso vai ser complicado. Porque de repente o fim é que eu sou famoso, sou conhecido no mundo todo, eu recebo, né, 5, 10, 15 mil, 20 mil, né? Eu me lembro do Thales Roberto, que chegou a receber por show dele, né, 45 mil reais por show, né? Então você imagina que isso é muito dinheiro, irmãos, é muita coisa. O fim é lucrativo. Aí a gente olha o fim e não se preocupa com o processo. Que processo é esse? O processo. E nós da igreja também somos assim. A gente só está preocupado em ser abençoado, em ter a presença de Deus, em que Deus esteja com a gente, a todo custo e a todo modo. Porque a gente quer o fim.
A gente quer que tudo corra bem já, não, tudo tem que ser assim. Tem pessoas que até colocam no seu coração: não, se não acontecer isso do jeito que eu quero, no tempo que eu almejo, que eu desejo, que eu espero, se não acontecer, eu desisto. Você pode perceber que tem muitas pessoas que entram e saem da igreja porque elas não recebem aquilo que desejam, porque elas já querem um fim. É como se ela entrasse na igreja e encontrasse uma prateleira ou várias prateleiras e várias gôndolas. E até quando você vai numa loja, né, que encontra aquelas promoções na banca, né? Ah, eu comprei isso aqui na banca, que é só para pegar e sair fora, né? Já percebeu isso? Você já percebeu que no supermercado, quando você vai passar pelo caixa, quantos produtos pequenos tem perto do caixa? É bala, é barbeador, é não sei o que, é isso. Você já percebeu que você, vou levar isso aqui. Você vai, quem já foi na loja americana? Você já viu quando você passa por caixa na loja americana? Tem de tudo. Quando você leva a criança, então, cruz credo. Parece que a criança quer pegar tudo na sacola, né? E você tem que ir controlando. Larga isso, deixa isso. Porque todo mundo está preocupado no fim das coisas. Vamos ver o que vai chegar no fim. Mas não é isso que Deus está preocupado, irmãos. Deus está preocupado justamente com esse texto, que é muito tremendo esse texto. E Deus quer ensinar a gente aqui. Muitas pessoas assim também pensam que nem relacionamento que nem que nós adotamos, né? Não é obrigatório, mas adotamos. A visão de estar orando para casar, para namorar, para casar, né? Noivar, casar. Mas tem pessoas que só vão pensar em casar porque querem ter sexo. Vão para o fim. Já está pensando porque não consegue ficar, se cuidar, não consegue se guardar, já pensa no fim. E o fim é a cama. Quando usa a cama? Quando se usa. E nós estamos vendo que este fim precisa de um processo. Como se num casamento. Tem pessoas que falam assim: não, vamos casar, né? Vamos casar. Eu tenho acompanhado o André e assim, eu confesso, irmãos, eu deixo ele sozinho em muitas coisas. Eu não faço nada por ele. Muito difícil. Eu nem na casa dele vou direito. Eu vou, às vezes levo na porta e nem entro, confesso. Porque ele tem que ter a vida dele. Ele tem que ter o espaço dele. Ele tem que dar as tropeçadas dele. Porque ele falou para mim: pai, quantas coisas eu nunca imaginei. Eu falei: sabe por quê? Porque você não pensou no processo. Existe uma transição. Eu era solteiro e não sou mais. Aqui eu sou casado aqui. Então existe uma linha. Tem pessoas que chegam na igreja, elas querem já logo fazer e acontecer. E não é assim. O negócio não é o fim. É o processo. Como eu comecei, para onde eu vou, qual é o meu objetivo. Não é só o objetivo, é como eu vou galgando este objetivo. E tem pessoas que são espertas. Elas maqueiam o processo, né? Elas maqueiam o processo. Eu vejo muitas vezes, por ter sido administrador de empresa e ter trabalhado e aberto muitas empresas, eu vejo assim que tem pessoas que elas almejam o objetivo do salário, mas elas não se preocupam em merecer o processo para chegar ao dia do salário. Elas querem receber, porque como se fosse uma obrigatoriedade da empresa pagar, mas elas não querem ter um andamento e um processo, uma transição de quando a carteira é assinada e são transicionadas ao dia do pagamento. Elas acham que tem que receber e a obrigação é do patrão. Sendo que eu também tenho que ter uma obrigação de trabalhar todos os dias. São 24 dias úteis do mês. Alguns trabalham durante 28 dias no mês. E nesses 24, 28, nos 30, 31 dias, eu preciso aprender que eu tenho que me transicionar esse tempo para que receba bem. Ou ganhe um bônus, ou seja bonificado. Porque se eu não agir bem, eu não vou ser descontado. Desconto é decréscimo, é retirada, é perda. E muitas vezes nós queremos tantas coisas com Deus e não olhamos o processo da nossa vida com Deus.
Nós queremos que Deus mova grandes coisas por nós, sendo que nós não movemos nada por Ele, ou para Ele, ou também com Ele. Porque vivemos uma sociedade tão imediatista, que nós somos tão imediatistas, irmãos, que é por isso que eu odeio campanha. Eu detesto campanha e igreja por isso. Porque nós tornamos tão imediatistas que tem pessoas que falam assim: líderes, eu preciso fazer a igreja encher, então eu vou fazer uma campanha. Isso é imediatismo. Isso é imediatismo. Porque o negócio não é receber a bênção, o negócio é o processo. É como isso está acontecendo dentro da igreja. 90% das pessoas que entram na igreja por causa da bênção, 90% delas não ficam. Não vão ficar. Ah, pastor, os 100%. Não, esquece. Os 10% querem. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Tem muita gente sendo chamada, mas poucos querem entender a transição. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Deus me deu uma revelação de uma frase, eu quero deixar para vocês. Ele falou para mim assim: diga ao povo que a transição é o processo mais difícil para se conseguir o objetivo. Transição é o processo mais difícil para se conseguir um objetivo. Por quê? Porque nessa transição você pode desistir. Quantos meninos, jovens, homens, por exemplo, vai para a faculdade, formou no 2º grau, vai para a faculdade. Ah, eu vou fazer engenharia. Aí entra na engenharia. Aí vai fazendo. Quando chega no 3º no período, desiste. Por quê? Porque não aguentou a transição. Porque eu estou fazendo engenharia, eu não me tornei engenheiro. Eu estou fazendo engenharia, eu não sou engenheiro. Eu estou aprendendo sobre engenharia. Não é à toa que a maioria das profissões elas têm estágio. Por que faz um estágio? Porque é uma transição para se aprender. Está sendo transicionado. Ninguém contrata alguém sem experiência na área. Ninguém. Porque eu tenho que ter uma experiência, eu tenho que ter uma transição para aquele objetivo, para mim chegar lá. Então, se você não entender que esse período de transição pode ser uma desistência. Nisso pega uma frase que eu uso muito, apesar que eu não tenho usado muitos tempos atrás não, mas assim, época de treinamento é época de quê? De desistência. É o que eu falo direto aqui na igreja. Época de treinamento é época de desistência. Nós vamos para o encontro com Deus agora, que é pauleira, é aperto, ministrações fortes, todo mundo colocado na parede, já começa por aí, é aperto. Vamos ver o que vai acontecer, Porque o encontro com Deus, particularmente, nunca foi para que ninguém se convertesse lá. O encontro com Deus é para limpar a igreja, para limpar as pessoas que estão indo. Por isso que o encontro com Deus é uma coisa seríssima. Trabalhamos já, vai fazer 11 anos com o encontro com Deus. Não é pouco tempo. Mas ainda estamos aprendendo, estamos transicionando as coisas corretas. O objetivo é outro. O objetivo é algo maior. Então você aqui dentro da igreja, você como servo de Deus, nós como servos de Deus, temos que entender esse processo, essa transição. E o tema que eu vou falar é transição. Eu quero ler o texto de novo com os irmãos para que você compreenda. Do versículo 23 ao versículo... Agora eu quero ler ao 26, até o 26. Propositalmente, vou ler o 26. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Se eu recebi, presta atenção, entreguei, que o Senhor Jesus da noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O que Jesus está dizendo? Olha, eu estou vivo, preciso morrer. Eu estou vivo e eu preciso morrer. É uma transição da vida para a morte. Ele está transicionando. Olha, eu sou homem, sobre mim vou carregar, como diz Isaías, vou carregar sobre mim todos os seus pecados. Então eu vou me fazer maldito, vou me fazer pecador. Eu preciso tirar o poder do pecado de sobre o homem. Então eu estou vivo. Aí ele diz: agora eu vou morrer, esse é meu corpo, que é partido por jeito de morte, transição.
estou morrendo em pedaços. Vou ter que perder cada pedacinho meu. Isaías diz que ele foi moído pelo quê? Quem lembra? Por nossas transgressões. Quer dizer que moer é deixar inteiro ou tudo triturado e espedaçado? Jesus está dizendo, olha, eu preciso transicionar, não é uma morte qualquer. Eu preciso morrer pedaço por pedaço. Eu preciso ser esmagado, triturado, amassado. Eu preciso passar por todos os apertos. Você está entendendo? Eu preciso passar por isso. Olha para mim, não seria mais fácil ele já descer, vencer o diabo e voltar para o céu logo? Não seria? Concorda comigo ou não? Jesus quer perguntas retóricas, mas que merecem resposta, né? Quem crê que Jesus é poderoso sobre todas as coisas? Quem crê que ele é o Filho de Deus? Quem crê que ele é o Rei dos Reis? Quem crê que ele é o Senhor dos Senhores? Você crê tudo isso? Amém ou não? Glória a Deus. Então vamos lá. Tudo isso ele tem. Não era mais fácil ele chegar, nem nascer pequenininho, nem nascer. Era só ele aparecer. Cheguei, acabou a festa, a morte perdeu, o diabo perdeu, está tudo aqui, me entrega tudo, capeta, você está no inferno, os demônios pegam na paçoca toda e vai todo mundo para o inferno também, está tudo acabado, vamos pegar a sapatota toda, vamos pegar quem me anda comigo, quem me ama e vamos embora para casa. Não era mais fácil? Sabe o que Jesus está fazendo? Mostrando que tudo é um processo, tudo é uma transição. Se você não aprender a transicionar a sua vida, você um dia, você está vivo aí, mas se você não morrer para o mundo, você nunca terá a vida de Deus na sua vida. Você pode ter a vida do pastor, você pode ter a vida do obreiro, você pode ter a vida de quem você quiser, mas de Deus não vai ter. Você e eu temos que entender que tudo é um processo. O objetivo é salvar o homem na cruz, não era? Não seria mais fácil ele já descer o seguinte, olha, a Páscoa é hoje, já desci. Pô, rapaz, vamos começar esse negócio aqui rapidinho, vamos agitar que eu tenho muita coisa para tomar conta, eu tenho o céu para ver, eu tenho o universo todo para cuidar, eu tenho as estrelas, eu tenho, sabe, a humanidade. Olha, vamos acertar o seguinte, faz o seguinte, corta, separa, come, eu vou todo mundo, subir todo mundo. Ou melhor, vamos fazer aqui, vamos carregar a cruz em 4, que é mais rápido para subir. Não era mais fácil? Vamos carregar em 4, segura dois, um na ponta, outro na outra, outro aqui, vamos subir em 4. Não, mas existe um processo. O processo era subir, era apanhar, era sofrer, era ser humilhado, era ser espancado, era ser surrado. Existe um processo. A cruz, ela só teve o objetivo da cruz, que o objetivo era subir, morrer por nossos pecados e nos salvar, mas existia um processo. Quem está entendendo? Tem um processo, irmão. Tudo tem um processo. Salvar o homem é o objetivo, mas não é chegar lá somente, é como se chega. Todo mundo que está aqui dentro desta igreja, eu acredito, só se for um cara muito doido, uma mulher muito louca, um garoto, um jovem muito doido, xarope, sabe? Todo mundo que está aqui dentro quer ir para o céu, ou eu estou enganado? Não é verdade? Todo mundo quer um objetivo, todo mundo quer ir para o céu. É impossível alguém que levante a mão e fale assim, eu quero ir para o inferno. Opa, pelo amor de Deus, não, eu quero ir para o inferno. Todo mundo que está aqui dentro quer ir para o céu, ou não? Todo mundo. A questão toda é que todo mundo quer ir, mas e o processo? E a caminhada? Como é que está isso na sua, na minha, na nossa vida? Porque no versículo 25 ele vai dizer assim, no final do 24 ele diz isso, fazer isto em memória de mim. Sabe o que me chama a atenção? É um processo contínuo, toda a ceia do Senhor é um processo até que ele venha. Vamos lembrar como é que ele fez, vamos lembrar como ele agiu, vamos lembrar o que ele fez, vamos lembrar como ele viveu, vamos lembrar como ele morreu, vamos lembrar como ele ressuscitou dos mortos, aleluia, glória a Deus. Vamos lembrar, é um processo, não é? É um processo. Tudo está gravado. Eu estava mexendo nos meus documentos essa semana agora, que eu estou pensando em algumas coisas sobre visão acadêmica. Fui pegar nos meus históricos, fui pegar diploma, fui pegar não sei o quê. Aí eu fui olhando a minha história, desde quando eu estudei na escola Mato Grosso. Na minha terra tinha um apelido.
escola Mato Grosso, entra burro e sai caroço. Coisa idiota, nada a ver. Mas lembrei dessa conversinha boba e fui vendo, está todas as minhas notas, está tudo como eu fiz, né, direitinho, passei, está lá, é o histórico, é um processo, tudo é um processo. A sua vida está sendo anotada por Deus, testemunhada pelo diabo, porque tudo isso é um processo. Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ver Deus, todo mundo quer a glória de Deus, todo mundo quer caminhar com Jesus, todo mundo quer andar nas ruas de ouro, de cristal, mas é um processo. Não adianta você pensar no fim, no objetivo, se você não se preocupa com a caminhada. Jesus está dizendo, vocês precisam fazer isso em memória de mim, lembre-se, não esqueçam. Eu precisei vir como homem, eu precisei sofrer, eu estou partindo o pão. Ele vai dizer mais ainda no versículo 25, do mesmo modo, que é o que? Processo, Ramon. Do mesmo modo, Arles, quando você diz a alguém assim, no seu trabalho, você que trabalha com maquinário, a máquina tem que ser feita para andar do mesmo modo, do mesmo jeito, ajustada do mesmo modelo, ou estou errado? Se você vai mudar o modelo, tem que mudar o projeto. Se você vai mudar uma peça, muda o projeto, ou estou errado? Tudo tem que ser feito do mesmo modo. É uma transição, para que entre aqui grosso, saia de lá manufaturado. É um processo, uma transição. Entra grosso, vai transicionando na máquina até chegar do outro lado. Querido, andar com Deus é assim. Você entrou na igreja cru, você entrou na igreja sem nada, você entrou na igreja capengando, você não foi salvo ou é salvo porque você era bom, é porque você não era nada, você não era ninguém. No dia que você e eu entendemos isso, nossa vida vai ser muito melhor. Nós não somos nada diante de Deus, somos pó. Quando nos convertemos e entregamos a nossa vida ao Senhor e arrependemos dos nossos pecados, Ele entra em nossas vidas e começa um processo de crescimento, de amadurecimento, de transformação. Você tem que transicionar, senão você vai morrer. Amém? Acorde. Você tem que ser inteligente. Você tem que pensar na sua vida para que você se torne melhor. Você não, a transição é tão importante, irmãos, que o que você é hoje nesse domingo, você não pode ser igual amanhã. Você não pode. Amanhã você tem que ser melhor. Estou tentando usar visões práticas para a sua vida, práticas, porque se você coloca lá na máquina lá a matéria bruta e no meio do caminho ela engasgar, ela vai dar problema. Por muitas vezes a matéria-prima tem que ser jogada fora. Lembra do barro nas mãos do oleiro? Mas sabe o que mais me impressiona em Deus? Que todas as vezes que há um problema, Deus fala, vamos fazer o seguinte, eu vou quebrar você de novo e vou fazer você de novo. Porque você precisa aprender a ser melhor hoje do que você foi ontem. Aí sucessivamente. Um crente não pode caminhar com Deus sendo a mesma coisa a vida inteira. Ele tem que ser melhor. Você tem que ser um crente melhor todos os dias. Você tem que ser uma pessoa melhor todos os dias. Isso é implícito à vida cristã. Isso é implícito, isso é inerente à vida cristã. Tem que ser diferente. Um adolescente, um servo de Deus, que está caminhando na presença de Deus, vindo à casa de Deus, ele não pode ser amanhã pior do que hoje, ou igual a hoje. Ele tem que ser melhor. A mesma coisa dos adultos. Se o seu processo está com problemas, o problema não é Deus, é você. É você que não está se tornando melhor. Você está engasgando. Tem alguma coisa na sua vida atrapalhando. Me veio a visão, e creio que é importante e pertinente a dizer, é que nem quando eu vejo minha esposa fazer bolo em casa.
grosseiramente, daquelas coisas de homem, né? Eu não fiz Masterchef, não sou chefe de cozinha, cozinho básico. Mas você já imaginou que você tem que peneirar? Eu nunca parei para aprender isso com a Ana. Você tem que peneirar a farinha. Parou para pensar nisso? Peneira a farinha. Eu fui pensando, meu Deus, a farinha já é farinha. Farinha. Precisa peneirar? Precisa. Para estar surtinha, para ficar aerado, para ficar livinho, para ficar fofinho. Aí na hora que peneira, aí ela, por que tem que peneirar aqui, ó, uns carocinhos. Você vê o caroço? Seja sincero, você consegue ver? Pega 1 quilo de farinha e joga na mesa, eu duvido você encontra o caroço. Duvido. Mas você pegar a peneira bendita da peneira e peneirar, você encontra os carocinhos, os gruminhos. Aí aqueles gruminhos atrapalham o bolo. Atrapalham o bolo. Ah, mas tem gente que não está preocupada com o processo, tem gente que está preocupada com o resultado. O bagulho é botar no forno, 240 graus, 190 graus, o bagulho vai assar esse bagulho, vai crescer o bagulho, mete a faca no bagulho, mete no bucho do bagulho. Mas eu garanto para você que você pegar um bolo que não foi peneirado para um bolo que é peneirado, você vai ver a diferença. Por isso que entrou a fase gourmet, que é tudo feito com mais cuidado, mais manufaturado, com muito mais jeito artesanal e não industrializado somente. Porque o negócio, querido, na vida cristã é a transição. Eu estou transicionando do pecador para o santo, então eu tenho que ter um caminho a seguir. Eu estou transicionando, eu estou saindo desta visão aqui, pecaminosa, errada, estragada. Jesus entrou em mim, aí agora eu tenho que seguir para ser santo. Eu tenho que ser santo, não é Deus que me faz santo. Eu sede santo, seja, não está dizendo eu te faço santo, não. Seja santo assim como eu sou santo. Esse seja ou sede quer dizer uma ordem, você se torna santo. Por isso que nós temos que parar de colocar desculpas quando não somos. Não somos porque não queremos, porque nós não queríamos ser santos. Ou eu não quero ser santo. Porque se eu quisesse ser santo, eu seria, era só caminhar. Mas como eu não quero, eu atrapalho o processo, daqui para lá. Amém? Padrão, se acordar? Jesus está mostrando que todo o processo é importante, da mesma forma, do mesmo modo. E ele vai dizendo mais. No versículo 25 ainda, perdão. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas. Isso é muito importante, irmãos. É todas o quê? Como está na sua Bíblia? Todas o quê? Pensa comigo, irmãos. Quando você fala para alguém assim: faça do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Você está mostrando o quê? Um processo, uma transição, para que haja um objetivo, ou não? Eu nunca tinha parado para olhar esse texto desse jeito. É um objetivo que tem que ser traçado. Está lá o objetivo. Mas como é que eu vou chegar lá? Vocês têm que fazer isso todas as vezes iguais. Ah, mas fazer todas essas coisas iguais assim sempre é chato. Ir na igreja, servir a Deus, orar, jejuar, ler a palavra, ir na igreja, ir na célula. Falando que nós temos célula, né? Ir na célula, eu vou fazer visita, e não sei o que, é tudo a mesma coisa, é mesmo igual. Então você acha que o processo não é a mesma coisa? Hã? É um processo. Todas as vezes que você fizer isso, faça do mesmo jeito. Aí sempre tem alguém que... Vou fazer umas críticas que eu já ouvi aqui, quando você está numa igreja, ou num lugar há muito tempo. Eu me lembro quando chegaram aqui no Espírito Santo, né, um tal de Jesus cheiroso. Trouxeram isso lá das bandas da Bahia. Porque Jesus é cheiroso.
Jesus cheiroso. Eu ficava ouvindo aquilo. Não gerou nada. Aí veio outro, implanta o dente de ouro, o pó de ouro. Aí todo mundo segue. Agora, a visão agora é a reforma da igreja. Porque a igreja tem que ser reformada. Não consigo entender. Já houve, tem que fazer de novo. O outro levanta a teologia que não precisa evangelizar nem ganhar vidas. Aí vem por meio quase o caso da predestinação, né? Não preciso pregar porque os salvos já serão acrescentados à igreja por Deus. Então não preciso fazer nada. Deus vai botar o povo lá na igreja. E deve estar a menos de 2 quilômetros de nós, esse tipo de teologia. E nós estamos cheios de pessoas assim. De pessoas que pensam no objetivo, nós não pensamos que Deus tem um processo, uma transição. Eu quero só o objetivo é encher. Mas trabalhar ninguém quer? Fazer a obra, evangelizar, visitar, orar, jejuar. Antes de tudo isso tem que orar. Sem oração não consegue mover nada. Como é que faz? Pessoas que querem crescer com Deus, querem prosperar. Como é que alguém prospera, cresce, multiplica, se ele não age na sua vida de fidelidade a Deus? Mas nunca. É por isso que os Zé Manés aí fora coloca campanha da prosperidade, aí enche a igreja. Não, dá uma oferta de X, dá o carro, dá o apartamento, 3 salários. Tem gente pedindo até cheque predatado. Tem gente pedindo até cheque predatado. Me dá aí 90 dias aí. Porque a bênção vai chegar em 90 dias. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi essas coisas. Porque está todo mundo interessado no objetivo. Aí você vai falar assim, pastor, o senhor já está pregando? Não, só estou fazendo introdução, irmão. Foi só 15 minutos de introdução. Eu preciso explicar para você cada vez mais o que significa transição. Se você estiver anotando, fique à vontade, tá? Transição tem um significado no dicionário assim, eu gosto demais. Toda vez que eu penso em dicionário, lembro da minha esposa, lembro de Brunella, lembro do Ney, que são pregadores que gostam de definições, né? Braz definem também. Eu gosto muito de definições, de etimologias, quer dizer, de palavras, de verbetes. E transição tem algumas explicações no dicionário que diz assim, preste atenção. Transição é uma passagem. Agora eu começo a pregar. É uma passagem. Se eu não passar da morte para a vida, eu vou virar um zumbi na igreja, que não estou nem morto e nem estou vivo. Virei um zumbi dentro da igreja. Sou um zumbi. Eu não estou nem morto e nem estou muito vivo. Então estou no meio. Por isso que tem pessoas dentro da igreja que estão que nem zumbi. Não tem vida, mas também não está morto. Não gera nada, não faz nada, sempre está reclamando da vida, sempre murmurando, sempre culpando os outros, sempre dando desculpas, sempre caminhando. Por quê? Um zumbi. Está entendendo ou não? Tem pessoas assim na igreja. São que nem zumbi. Eu sempre uso Charles Spurgeon, porque ele teve a ousadia em 1837, pregando na igreja dele na Inglaterra. Charles Spurgeon, em uma escola bíblica dominical, ele chamou as crianças da igreja de zumbis. Isso foi um alvoroço, tinha mais de 30 mil pessoas no lugar. Ele chamou as crianças de zumbi porque ele falou assim, olha, se tem criança aqui nesse culto que não tem Jesus, é um zumbi, é um vivo morto, um morto vivo. Mas também hoje eu entendo também que aqueles que não querem sair da morte para a vida e querem ficar no meio do estágio, no meio da transição, porque transicionar é difícil, vai ser um zumbi na igreja. Zumbi anda, zumbi fala,
Mas quando anda, dá meio capenga. Né? Não fala com aquela convicção, né? Aleluia! Glória a Deus! Mas tem gente assim, na presença de Deus, gente. É meio devagar. Tá, né? Já viu The Walking Dead? Todo mundo está correndo, subir tá como? Tem gente meio The Walking Dead. Não faz a passagem, irmão. Passagem direito. Passa da morte para a vida. E da vida para a eternidade com Deus. Aleluia, irmão. Mas não quer. Já quer ir para a vida com Deus, mas não passa. Como pode isso? Dá para ser, irmão? Não dá. Não dá. Tem que passar. É um processo. Todas as vezes que fizerem, todas as vezes. Paulo diz: o que eu aprendi? Quer dizer que eu aprendi que tem que ser feito assim. Tem que ser desse modelo, desse jeito, dessa forma. Mas aí chega um monte de novas ideias. Um monte, irmão, que não falta ideia para tentar modernizar a igreja. A igreja não é moderna. A igreja, ela é atemporal. Desculpe. Eu não acredito numa igreja moderna. Eu acredito numa igreja atemporal, porque a igreja tem que estar acima e além de todos os tempos. Não acredito que uma igreja moderna, por exemplo, culto dos anos 60, uma igreja moderna faz, mas eu acredito que uma igreja atemporal tem um culto dos anos 60, mas tem a pregação da palavra no meio do culto, e no meio do culto tem ensinamento, tem doutrina, tem escritura, tem ensinamento do que Deus quer com os jovens, com homens, com mulheres. Isso é ensinamento, isso é propósito. Isto é uma igreja atemporal. Uma igreja não atemporal, uma igreja moderna só tem os anos 60, todo mundo de vestidinho, de jaquetinha, de sapatinho, cabelinho penteado. E o que adianta tudo isso se não ensinar que tem que ter tudo isso em beleza, mas a principal beleza é interna, para não ser um sepulcro caiado diante dos homens e de Deus? Quem está entendendo? Processo. Uma outra palavra que eu já disse, mas vai ser para reforçar, que é sinônimo a transição: transformação. Querido, eu preciso transformar de pecador para santo. Amém ou não? Eu preciso transformar a minha vida de pecador para santo. Aí eu vou pegar a palavra de John Beverly. Que palavra! Estou lendo o livro dele, meu Deus do céu. Não tive nem tempo essa semana de ler, mas profundo. John Beverly diz: somos tão pequenos dentro, servindo a Deus, que ainda nos consideramos pecadores arrependidos. Não somos mais, já somos santos. Acabou. Quem fica com visão de pecador arrependido fica no meio do processo, porque fica se achando no direito de pecar toda hora. Achei forte isso. Eu nunca tinha parado para pensar, mas ainda bem que Deus deu inteligência para esses homens. Mas para mim que sou meio burro. Você está doido, rapaz? Eu tenho que passar da morte para a vida. Se eu não passo da morte para a vida, vou ficar no meio do caminho de novo. Transformar da morte para a vida. Se eu não me transformar, vou ficar no meio do caminho. Transformação. Estava vendo Alien. Alguém já viu Alien, o oitavo passageiro? Já viu? Quem já viu aqui? Alguém já viu? Já viu que filme, hein? Filmaço. Me amarra em Alien. Mas eu gosto de ver essa ressurreição, que é quando ressuscitam ela, faz um clone dela. Aí ela entra numa sala que tentaram fazer mais de 30 clones iguais a ela. Não sei se você já viu esse filme. Aí ela toma um susto, porque ela se vê em quase 30 bonecos. Uma tinha 2 cabeças, outra era cortada no meio, outra tinha só metade da cabeça, a outra tinha 5 braços, 3 pernas, a outra tinha não sei o que, entendeu? Aí ela olhou para ela assim, eu fui o clone que dei certo, mas precisou passar por um processo para achar ela. É a mesma coisa. Se eu não transformar a minha vida da morte para a vida com Jesus, da morte pecaminosa para a vida da santidade com Deus e ser santo com Deus, eu vou me parecer com qualquer coisa, menos com Deus.
Eu vou me parecer com qualquer coisa, mas menos me parecer verdadeiramente com Deus e como Ele é. E eu quero lembrar os irmãos que quando Deus fez o homem em Gênesis, a palavra do Senhor disse que nós fomos feitos à sua imagem, e o quê? E a sua o quê? Então quer dizer que eu preciso me parecer com Cristo, porque o pecado destruiu a minha aparência, o pecado me deformou, só Jesus pode me transformar, aleluia, glória a Deus. Mas o pecado tem que sair, porque eu tenho que dizer profundamente que eu preciso ser transformado do pecado para a vida, senão eu vou me parecer com qualquer coisa no meio da transição, e eu não posso me parecer com qualquer coisa. Paulo disse isso, um dia que começaram a entrar num atrito, fulano é de não sei quem, tanto de tal, e Paulo diz, olha, uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo. Ele falou assim, vamos fazer assim, vamos parar com isso, parafraseando o que ele quis dizer, pare com isso. Pare com isso. Não fica dizendo que você é igual a mim, ou que eu é igual a Paulo. Para com isso. Porque tem hora que a gente quer se parecer com um pastor, né? França até lembrou esses dias agora de um pregador que teve aqui na igreja, que tudo que eu falava ele repetia. Ele estava lembrando, França me lembrando, tinha até esquecido. Até as colocações, as palavras que falava a mesma coisa. Tudo igual. Ele não tinha personalidade, porque quer se parecer comigo, não quer se parecer com Deus. Não pode, irmão. Cada um tem a sua caminhada com Deus. Você vai ter o seu processo, a sua transição com Deus. De repente a sua transição vai ser mais difícil do que a do irmão do lado, mas não interessa, abraça a tua e vai para a tua, meu irmão. E vai para a tua. Se você não fizer do jeito certo, se você não caminhar certo, vai dar ruim lá na frente. Escuta o meu conselho. Esse conselho vem do Senhor. Transição significa graduação. Está lá no dicionário, tá, irmão? Quando você fala para alguém assim, você precisa se graduar, está querendo dizer para você o quê? Você precisa se qualificar, você precisa crescer, você precisa aprender. Quando você, isso é uma palavra mais antiga, né? Quando você ia fazer uma prova de graduação, quem já fez dessa época? De fazer uma prova de graduação, você pode ser reprovado, não pode? Ou não? Sabe o que mais me choca? Que a reprovação da graduação muitas vezes vai ser dita pelo próprio Jesus: eu não te conheço, a parte de mim maldito, que eu não te conheço. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar, irmãos? Alguém aqui já fez prova que ficou nervoso para receber o resultado? Eu já. Nervosaço. Eu sou uma pessoa que procuro me equilibrar nas minhas emoções, mas já fiquei. Tensão. Você faz todo o projeto. Já parou para pensar? Olha para mim, por favor. Você faz todo o projeto, toda a transição, toda a passagem, está visando a transformação. Aí chega aqui, diante de Deus, e Deus fala assim: te conheço não. Mas a palavra do Senhor diz assim: pregamos em seu nome. Lembra disso? Curamos em seu nome, fizemos maravilhas em seu nome. Aí Jesus fala assim: mas eu não te conheço. Mas foi tudo no seu nome, mas eu nunca conheci vocês. A graduação gera reprovação muitas vezes, e queremos o diploma, mas não queremos saber do processo. Está dando para entender? Um desses meninos, de repente, ou meninas, precisavam aprender algo hoje para tocar aqui em cima. Se pegou hoje para pegar hoje, para tocar hoje, você só se preocupou no resultado, mas não viu o investimento do processo. Tem muita gente que acha que só porque sabe fazer eu vou fazer, mas não se preocupa que tem um processo para fazer. Por isso que existem pessoas que se consideram e são arrogantes e prepotentes, porque só porque sabem, deixam para fazer na hora que querem. Eu, para pregar o que estou pregando hoje, eu até falei para os meninos anotarem.
Eu estou pensando a semana toda. Semana toda pensando. E eu tenho um costume, que eu devo pregar o texto da ceia do Senhor, pelo menos já deve ter uns 8 anos que eu só prego 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Eu tenho uns 8 anos que eu prego só esse texto, na ceia. Porque eu me preocupo sempre em encontrar o que Deus tem para falar, porque eu acredito que a palavra de Deus ela é inesgotável. Eu acredito que daqui a 1000 anos vai ter palavra para se pregar em 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 25. Eu acredito. A palavra de Deus não perde o poder. Quem perde somos nós, a visão. A palavra, ela já tem o objetivo de se ensinar, salvar, curar, lavar, alimentar. Mas eu tenho que entender o processo. Se eu não me preocupo em aprender a ler, meditar, estudar, usar uma expressão que eu gosto, né? Escarafunchar as escrituras, né? Meu pastor Helder dizia uma coisa muito interessante. Pena que ele acha que às vezes eu pegava no pé em algumas coisas, mas ele dizia assim: levante as letras e encontre o que está lá embaixo. E é isso que eu penso sempre. Eu sempre me preocupo em levantar a letra e olhar aqui, o que está aqui debaixo dessa letra, o que Deus tem aqui abaixo dessas letrinhas, porque eu preciso entender que o processo de encontrar o que Deus tem para falar não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo pregaria, não é, irmãos? Não é fácil, porque tem um processo. Mas se eu também não procurar estudar, ler, meditar, pensar, analisar um assunto, transição, inclusive eu estava dirigindo, pensando, e veio na minha frente a palavra transição. Falei: opa, peguei ela aqui na minha mente e botei aqui no cantinho. Agora vou meditar sobre isso mais profundo, vou pensar com Deus e me cerco de livro, me cerco de traduções bíblicas, me cerco de comentários, me cerco do velho e antigo dicionário. Aí você encontra que é um trânsito. Transição é estar em trânsito. Você sabe o que significa trânsito, querido? Movimento. Quando você diz: estou no trânsito, eu estou em movimento, eu estou parado no trânsito, não é isso? A gente usa até uma coisa interessante. Quando alguém alguém trabalha em comércio aqui? Alguém trabalha em comércio? Quando alguém chega para você e fala assim: e aí, como é que está o movimento? Você fala: está parado. Meio paradoxal, né? Meio paradoxal, não é não? Como é que está o movimento? Está parado. Não aquele movimento do tráfico. Está no movimento toda hora, o bagulho é doido, toma aqui, 10 para lá, peteca para cá, né? Não é esse aí não, isso aí no passado. Mas fala sério, irmão, você não fala assim: o movimento está parado, é uma coisa estranha, não? Você já parou para pensar, se chegar para uma pessoa que deveria estar em trânsito com Deus, ela está em trânsito da morte para a vida, e ela diz assim: meu trânsito está parado, engarrafou, vai demorar a chegar lá. E de repente, na hora que parar aqui, vai fazer tantas coisas erradas no trânsito que não vai conseguir chegar lá. Quem está entendendo? Está dando para entender? Estou conseguindo te explicar? Passar para você o que Deus quer que você entenda? Uma outra palavra interessantíssima. No dicionário diz que transição é um processo contínuo e transformador. Não, olha para mim, por favor. Não é um processo descontinuado. É um processo contínuo. Quem faz bolo em casa aí? Vamos falar de bolo. Se você ficar abrindo a porta do forno toda hora, o que acontece? Faz o quê? Como é que a irmã fez? Bom, fica miado, não é não? Fica Pera aí, gostei. Entendeu, irmão? Deixa o trem lá, querido, deixa o negócio crescer, deixa o negócio assar. Tem que assar para ficar bem, tem que pegar fogo lá dentro, tem que ficar um negócio bem quentão.
Como é que você quer crescer com Deus se o negócio fica quente um pouquinho? Cadê o processo? Tem que crescer, irmão, tem que ser apertado. Pecado tem que ir na sua frente. O pecado, desculpa a expressão que eu vou usar, o pecado tem que rebolar na tua frente. Se o pecado ficar pelado na sua frente, não pula em cima não, irmão. Mas tô quente, que está fervendo. É aí que está o negócio, irmão. Quente, fervendo, mas continua com Deus. É um processo contínuo. Lembra que eu não falei mulher pelada nem homem pelado, eu falei o pecado pelado. Deu a entender, irmão? Porque vai que você vai chegar. Não, agora que o pastor falou que eu posso chegar até o ponto de ficar pelado, né? Porque sempre me culpa das coisas erradas. Não existe em Cariacica Sede ninguém mais pecador do que eu. Sou o maior pecador de Cariacica Sede. Pensa comigo, irmão. Pensa comigo, irmão. É um processo contínuo e transformador. Quer dizer que, além de ser um processo contínuo, eu tenho que chegar lá na frente e ser transformado. Não posso ficar no meio que nem um zumbi. Amém? Amém ou não? Estou falando de zumbi, né, irmão? Alguém já viu aquele filme Meu Namorado é um Zumbi? Eu vi. Só que eu quero fazer uma adaptação na colocação. O meu salvador é Jesus. Se eu sou um zumbi, Jesus pode me dar vida se eu quiser. Gostou? Você gostou, né? O amor de Jesus pode aquecer meu coração e eu ter minha vida transformada. É só eu deixar o amor de Jesus entrar em mim. Amém? Para corroborar esse texto, queria que você abrisse em Romanos 8, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Fica depois de Romanos 7 e antes de Romanos 9. Ajudei? Sou uma pessoa legal. Boa. Romanos 8. Olha o que diz Romanos 8. Esse texto é lindo, tá, irmãos? Ele é mais bonito ainda na versão King James, tá? Ele é mais lindo na versão King James. Vamos lá. Diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal. Olha o que ele diz: não devemos nada para a carne, para andarmos submissos a ela. Olha para mim, por favor. Vou por parte desse texto. Por que a gente diz que não consegue isso? Porque a carne é fraca. Pode falar uma coisa para você? Eu vou dar um exemplo aqui, aparentes aqui. Olha para mim, por favor. Quem aqui já saiu na porrada quando era criança na rua? Massa, não? Época boa, mano. Pelo guarda de Israel. Me desculpe, sair na porrada era bom demais. Estou falando sério. Meu Deus, comando geral. Agora vamos lá. Quem aqui já apanhou para o mais fraco? Eu já apanhei. Eu apanhei. Apanhei, tô falando sério. Fiquei zambetando na cara do carro, o vagabundo veio. Vá! Fiquei zambetando, fiquei dando mole. Falei assim, é moleza, bater no caboclo. Eu malei a moleza, o vagabundo veio. Plau! Me quebrou. O que você acha que aconteceu? Durante quase um ano, todo mundo ficou me zoando. O zumbi apanhou do cara. Meu apelido era zumbi na rua. O zumbi apanhou do cara, porque o zumbi fez isso. Então não ria. Eu ia jogar bola, e a hora que era eu que comandava geral, meu irmão. Era eu e meu tio. O zumbi, todo mundo sempre lembrava daquilo. Aí eu ficava tramando em casa. Um dia eu vou quebrar aquele moleque na frente de todo mundo, só para tomar a moral de volta. Você vai entender o que eu quero dizer. Apanhar para o fraco é vergonha. Como é que alguém tem coragem de dizer assim? A carne é fraca, é por isso que eu caio. Então você apanha para o fraco, querido, toda hora? Por isso que o diabo ri de você. Alguém que fica apanhando para o mais fraco toda hora, se a carne é fraca, você vai ficar toda hora dizendo que a carne é fraca para você fazer errado? Você vai apanhar para o fraco toda hora? Que crente é esse que está em processo, só vive apanhando para o fraco?
E para de dizer que nós temos que parar de dizer que somos escravos e submissos a isso, porque não somos mais. É isso que Paulo está escrevendo à igreja de Roma. Vocês, romanos, precisam parar de dizer que são submissos à carne. É o que eu e você temos que fazer essa manhã. E dizer, não somos mais submissos à carne. Adolescentes, jovens, estão num momento complicado da vida dos adolescentes. Então, irmão, o hormônio não se converte não, irmão. Por isso que esses meninos têm que estar mais na igreja do que em casa. Tem que estar mais na igreja do que no meio dos amigos da escola. O que acontece no celular desses meninos de faculdade, celular de garoto? Já parou para pensar as imagens que passam de um para o outro, irmão? Quando um menino desse da igreja não olha para o seio da menina, para as coxas da menina, para o corpo da menina, o que os outros dizem? É o boiola, gay, o otário aí, ó. Já peguei 5, não pega ninguém. Você acha que é fácil ouvir isso? Não é fácil não, irmão. Porque quantas pessoas na igreja perderam virgindade porque os outros ficaram botando pilha? Por isso que tem que ter a vida focada com Deus. Por isso que andar com o mundo, a porta é larga. E andar com Deus, não é só a porta que é estreita, mas o caminho também. Porque o processo para chegar na porta é estreito. Ou eu estou errado? Ou a Bíblia está errada? Não, não está não, irmãos. Versículo 13 diz: por quê? Aí ele vai dizendo: andamos submissos a ela? Por quê? Se viverdes de acordo com a carne, certamente vai acontecer o que, irmão? Morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizeres morrer, como é que se faz morrer a carne? Por quem? Pelo Espírito. Espírito de quem? De Deus. Se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, vai acontecer o que, irmão? Vivereis. Aí eu vou ter vida. Como é que então eu mato a carne, pastor? Orando, jejuando, buscando a Deus, se humilhando, leitura das Escrituras. Se chegar ao ponto de meditar, medite nas Escrituras, esteja na casa de Deus, porque a primeira coisa que fazemos é não estar na casa de Deus, junto com os irmãos, orando, buscando, se humilhando, prestando a Deus um culto racional, ser racional com Deus. Eu sou espiritual. O que adianta você falar que é tão espiritual, gosta das coisas espirituais, se você não sabe racionalizar o que é espiritual e o que é carnal? Se você não sabe dividir o que é santo e o que é profano, você não consegue sair da carne para a vida? E como é que você vai chegar na vida eterna? Porque se a gente não sai daqui da carne e não vem para a vida, para ir para a vida eterna, que é um estágio acima e além, como é que você vai querer chegar e falar que tem uma vida, que Deus vai poder salvar você? Que a pessoa de Cristo te salvou? Se você não consegue morrer para que você viva. Nós estamos falando de transição, amém? Que trajetória é essa? Aí vem uma outra sentido, está no dicionário, sobre transição. Toda transição tem uma trajetória. Qual é a trajetória? Uma rota. Eu sou o caminho, rota. Eu sou a verdade, rota. Rota. Esse é o caminho. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Direto. Não faça atalhos. Reto. Transição é uma trajetória. Como é que você está no seu trajeto aí? Quem já viu no Uber aí, não dá para acompanhar o trajeto? Quem já ficou chateado quando viu o Uber desistir de vir? Não fica chateado? Você fica legal? Como é que você fica? Você fica o veneno, rapaz. A cascavel só descendo aqui. Geragem, desgramado. Você acha que Deus fica como? Com você também. Era para você fazer o trajeto no caminho. Trajeto na verdade. Trajeto à vida. Porque ninguém vem ao Pai senão
Se não, está com fome? Por mim. Eu tenho que ir a Jesus a Deus por Jesus. Existe um trajeto. Eu quero chegar em Deus. Não posso ir indo por Maria, por João, por Francisquinho, por Judas, por Santo Antônio. Eu não posso ir por Cidinha. Eu só tenho um caminho, só tenho uma verdade e uma vida. Se ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe um objetivo. O objetivo não é Deus, mas tem que seguir o trajeto. Está entendendo ou não? Tem um trajeto. Você pode desistir do trajeto, irmão. O problema é seu. Olhe para mim, por favor. Sinceramente, irmão, eu não me importo com quem quer ficar no trajeto. Eu não me importo quem quer parar no trajeto. Confesso, irmão, não fico não. Uma que eu não corro atrás de desigrejado, de desviado, não. Desviado tem que tomar porrada, irmão. Tem que amar quem nunca conheceu. Quem já conheceu e não tem vida mudada, tem que tomar sarrafo. Jesus nunca passou a mão na cabeça e que só vivia brincando. Agora, quem estava perdido, Maria Madalena, e as meninas, pai, chavadinho, vem cá, vai, sai o caminho. Peca mais não, bonitinho. Mas na boa, fariseu que conhece e não vive, tem que tomar sarrafo, irmão, para aprender a ser gente. Vamos começar a crescer com Deus, balançar assim, ó, vamos caminhar. Cadê o trajeto? Faz o trajeto certo, irmão. Faz o trajeto certo. Uma outra coisa, já que tem sentido, né? É uma carreira. E se eu tenho uma carreira, eu já estou encerrando. Eu não posso deixar de falar. Aí é célebre, né? 2 Timóteo capítulo 4, abre a sua Bíblia. Tem um objetivo. Segunda Timóteo 4. Ó, irmão, eu quero lembrar a todos os passageiros, né, que estão aqui hoje, que pelo que eu saiba, eu acho que eu li Bíblia em tudo para vocês, li não? Mostrei tudo na Bíblia para vocês. Ninguém aqui pode dizer que eu não estou mostrando Bíblia, não? É palavra. Estou falando de mim não, tá, irmão? Tudo Bíblia. Se quiser ficar chateado, por favor, não fica chateado comigo não. Fica chateado com Deus, pelo menos. Aí vai brigar com ele. Não, pô, me livra dessa. Vai falar com Deus. Eu não sou culpado não, mano. Tá na palavra do Senhor, tá? Eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém. Vamos lá. Vamos ver se você está pegando. Olha para mim, por favor. Nós falamos de transição, não falamos? Que é um caminho, é um processo contínuo de passagem, de transformação. Lembra disso? Aí eu mostrei para vocês agora que também o dicionário diz que transição é um trajeto. Lembra disso? Então tem um trajeto, tem um caminho. Lembra que eu fui lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é o texto que baliza. Na mãe? Agora eu quero mostrar para vocês o que acontece na vida de um crente quando tem processo, transição, e ele vai chegar no versículo 7. Dá uma lida aí, só você. Leia aí você. Eu acho interessante que esse texto, ele fala de passado, para estabelecer um futuro. Achei lindo isso. Você quer ver os verbos comigo, Wesley? Leia o texto comigo. Eu combati. Quer dizer que eu não estou combatendo. Eu não combaterei. Eu combati. Lindo, Priscila. Eu combati. Eu não estou precisando combater mais. Eu nem vou combater. E jamais combaterei de novo. Porque eu combati. Qualquer tipo de combate? Não. Eu combati o bom combate. Perceba que o combate é factual. Existe um fato, houve um combate. E eu combati esse combate. Inteligente, não? Por isso que eu sou apaixonado por Paulo também. O homem inteligente. Ele combateu.
Eu combati. Ele também não diz assim, nós combatemos um bom combate. Não, ele falou o seguinte, esse combate era meu, próprio, da minha vida, da minha trajetória, da minha transição. Eu combati. Quero lembrar os irmãos que Paulo não lutou sozinho, digamos assim. Ele andou com Lucas, ele andou com Pedro, ele andou com Barnabé, ele andou com João, ele andou com grandes homens. Mas ele diz o seguinte, esse combate era só meu, pessoal. Era a minha transição. Não era a transição de João, não era a transição de Lucas, não era a transição de Pedro. É o meu combate, é a minha luta. Sabe por que quer dizer isso? Salvação é individual, salvação não é coletiva. Sua esposa quer andar com Deus? Amém. Não quer? Amém. Seu filho quer andar com Deus? Amém. Não quer? Amém também. A sua avó quer andar com Deus? Não quer andar com Deus? Amém também. Salvação individual, irmão. Você pode estar orando para que se converta, mas se não se converter, não se converteu, o problema é da pessoa. Amém ou não? Você pode até não dizer amém, mas é amém. Porque a palavra não muda, ela é imutável. Ela é imutável. Isso não é deixar de amar. Isso é viver o que Deus disse. E acabou. Acabou. E acabou. Eu combati o bom combate. Perceba que ele vai dizer agora, olhe para mim por favor, o texto de novo no passado, eu completei. Não está dizendo eu completarei, ou está incompleto. Ele diz eu completei, ele completou o quê? Lembra que eu disse para vocês que tem um objetivo? A carreira. Eu completei a carreira, o que ele quer dizer? Eu completei a minha caminhada, o meu trajeto, eu completei a minha passagem, a minha transformação. Agora lembra, eu completei, não está dizendo eu vou completar, não, já estou pronto agora. Texto inteligente, não? É muito inteligente esse texto. Mas muitas pessoas, elas dirão, fui derrotado no combate, não completei a corrida ou a carreira, e muito menos eu perseverei na fé. E lembrar, eu quero trazer a memória a vocês. Combati, completei e perseverei. Não está dizendo eu perseverarei, ou ele perseverará, nós perseveraremos. Não, diz eu perseverei. Não importa, olha para mim por favor, querido. Não importa se essa coluna perseverou e essa não perseverou, se os irmãos não perseveraram. O importante é que eu perseverei. Fui eu. Eu perseverei no quê? Na fé. O meu objetivo eu cheguei. Eu estou com o meu objetivo no lugar. O meu objetivo é sair da morte para a vida eterna. E eu e você, todos nós que aqui estamos, temos que usar esses 3 verbos no final da nossa carreira no passado. Eu combati, não é isso? Eu completei e eu perseverei. Você tem como você ficar de pé e fechar os seus olhos? De pé? Eu disse que era para anotar. Se o Ministério de Louvor puder subir, as crianças, puder chamar as crianças lá embaixo, quem puder descer. Não, é a potência dela, né? Ela é muito forte. Combati, completei e perseverei.
É o processo. Pensa no teu processo, como é que está? Como é que está a sua transição? Como está a sua trajetória? Pensa aí. Aquele que perdoa pecados está dentro desta igreja, aleluia. Ele está aqui. Se você está meio vivo, meio morto, é hora de você viver. É hora de você se arrepender. É a hora de você mudar. É a hora de você mudar. Peça para Deus confirmar no seu coração. Podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Segue teu trajeto. Se no trajeto você tiver que se livrar de pesos para continuar caminhando, faça isso. Faça isso. Quando vocês oram, eu vou consagrando os elementos ao Senhor. Senhor amado, no nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor amado, esses elementos na mão do Senhor da ceia. Que possamos, Pai amado, ter saúde, como promete as Escrituras. Para que não haja ninguém dormindo, para que não haja ninguém doente dentro da igreja, mas para que haja despertamento do Espírito Santo neste lugar. No nome de Jesus eu quero te agradecer, Pai. Aleluia, Senhor. Pode servir, fica à vontade, irmão. Não abra os seus olhos enquanto você não fazer seu concerto com Deus, irmão. Não tenha pressa. Não tenha pressa. O irmão vai chegar perto de você com a bandeja assim, vai te tocar. Você participa. Mas por favor, não tenha pressa. Recebo o pão de Deus, partido por amor, seu sangue lá na cruz, completo me tornou, do sangue lembrarei, que derramou em dor. Fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Da cruz não me esquecerei. Em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo vou seguir, como Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Se me perder caminhasse, sua graça eu negar, e lembre tudo dado está. Aleluia, que eu sempre me lembre, que eu
como o céu estar e tão profundo como o mar, assim é o seu amor por mim. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, e lembre que amas por mim. Aleluia, 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 que eu sempre me lembre. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após ter dado graças, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amado, participe do pão no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és tão bom pra mim. Tu és tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Mais uma vez, tu és tão bom. Tu és tão bom pra mim. Tu és tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participe do cálice. Exalte o Cordeiro nesse lugar, porque ele vive. Glória a Deus. Você pode erguer suas mãos para o alto e dizer isso a Ele. Tu és tão bom pra mim, Jesus. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Ele é tão bom. Tu és tão bom pra mim. Tu és tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não tão alto como o céu estar e tão profundo como o mar, assim é o seu amor por mim. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, lembre que amas por mim. Aleluia, 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 que eu sempre me lembre. Aos que lembrem, exalte ao Senhor.
estar aqui nessa manhã diante de Deus. Estou muito feliz de estar aqui na casa do Pai. Que aleluia, glória a Deus. Quero te dar um conselho, irmão, à noite. Você que não tem costume, você que não tem, traz um caderno, algo especial. Eu vou estar usando hoje à noite uma técnica diferente de pregação, chamada antítese, que eu vou pregar contrário ao que o texto diz em alguns pedaços. Tá bom? Então venha, para você crescer, ser uma noite memorável, uma palavra. Eu já vou dar o tema, nunca faço isso, mas hoje pela primeira vez nesses anos estou aqui. Eu acho que até quando eu prego, eu nunca dou o título antes. Eu vou dar o título hoje. Jesus para você é uma pedra ou uma pedrada? Pense nisso. Ele é uma pedra na sua vida ou uma pedrada na sua vida? Então venha, ser bom. Amém? Hoje, a partir de hoje, já estamos recebendo um encontro com Deus. Lembre disso. Tá bom? Lembre. Estamos recebendo encontro. Você que vai fazer o pagamento no cartão, pode fazer até em 3 vezes, setembro, outubro e novembro. Se deixar para outubro e novembro. Se deixar para novembro, só novembro. Novembro será à vista ou débito. Estou fazendo isso, umas coisas que eu nunca fiz, tá? Fazendo isso. Nesses anos todos, já vai para mais de uma década fazendo encontro com Deus. Fechou? Qualquer dúvida, você fale conosco e vai ser uma benção. A ideia que eu quero colocar lá nesse trabalho, esse encontro, eu quero colocar pelo menos 50 pessoas para passar pelo encontro. É uma boa meta e nós temos condições de fazer. Temos condições de convidar vidas, convidar pessoas. Quero só lembrar de algo. É de outra igreja? Que era a carta do pastor. Fechou? Que era a carta do pastor. Não vai para o encontro se não tiver a carta. Quer a carta? Até na ficha de inscrição está isso, não está? A assinatura do responsável, né? Pro adulto, né? Ah, é pro adulto. Se for um adolescente, pro adulto assinar. Mas na ficha tem todas as informações na ficha, a ficha é bem esclarecida. Agora eu quero lembrar, irmãos, encontro com Deus não é passeio. Ok? Criança, não, criança paga. Não. Entendeu? As crianças, outra coisa, irmão, encontro não é para levar criança. Tá? Já digo isso de cara para todo mundo. Encontro não é lugar de criança. Para uma criança, você tem como deixar seu pai, sua mãe. Já teve encontro, vou repetir. Teve encontro com Deus de crianças ficarem endemoniadas. Encontro é pesado, é barra pesada. Encontro não é lugar para o seu filho ir. Se puder deixar com vó, com tio, com avó, com avô, deixe. Não é lugar de se levar criança. Ele fez fera. Eu ainda, pastor Marinésio da Serra Sede, cada criança paga R$150. Sabe para quê? Para não ir. A gente não quer que vá. Eu ainda coloco uma equipe para tomar conta de criança. Marinésio nem está colocando mais. Nem fica equipe. Então, se não tem com quem deixar, amém. Então, outro caso. Um outro caso. Mas se tem que deixar, deixa. Tá bom, querido? É assim que funciona. O valor está lá, direitinho. Qualquer dúvida, você conversa comigo. Fechou? Beleza? Ou com Priscila ou com Luana. Ou com Luana ou com Priscila ou com a pastora. Tá bom? Fica ligado. Ainda tem muita coisa para acontecer até o encontro com Deus. Fechou? Vamos orar para encerrar? Mais algum aviso? Não? Tudo certinho? Beleza? Sábado que vem. Sábado que vem, quero pedir aos homens que tiverem disposição, né? Disposição e disponíveis, né? Sábado que vem, vamos começar às 8, terminaremos por volta das 4 da tarde. Depois do outro sábado posterior, estaremos também de 8 às 4 da tarde. Vamos quebrar paredes, vamos levantar paredes, vamos fazer textura nas paredes aqui na frente, vamos dar uma acertada que tem que acertar da igreja, trocar tomadas, berçário tem tomadas à mostra, vamos trocar tudo isso, vamos fazer uma geral em detalhes da igreja. Então quero pedir, por favor, agora uma coisa para as irmãs. Por favor, irmãs, nos ajude com o alimento. Ajude, mande um feijãozinho com linguiça, um ovinho, linguiça frita, arroz, tá bom? A Adriana não está à igreja, mas procura a pastora. A pastora vai estar vendo isso aí com vocês. Quero pedir às irmãs, por quê?
Pelo menos os meninos rangar direito, né? Rangar bem, comer bem, porque vai ser um dia de trabalho e é cansativo. E a gente vai estar cortando direto, avião sem asa. Como nós, pessoal da célula do Brás aí, apóstolos, né, os adolescentes, os machos, né, é bom, adolescente é bom para servir, por isso que eu gosto de estar aqui trabalhando, varrendo, carregando peso. É assim que faz, não é beleza? Estende suas mãos aí à frente. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as duas sublimes consolações do Espírito Santo, que a paz de Jesus e a face dele resplandeça na tua vida hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão amado. Vá na paz. Deus te abençoe. Olha que grande emoção na Tico Web. Outro ver. E aí?